A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. E essa extensão dos meus cumprimentos tem muito a ver com o horário em que você vai estar disponível para acessar, estudar e debruçar sobre a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro. Antes de nós introduzirmos a nossa segunda aula de introdução à bibliologia, eu quero te perguntar se você é capaz de lembrar, sem consultar o material, os principais assuntos ou temas que nós tratamos na primeira aula sobre a Bíblia, como palavra de Deus, né? Se você pode, aí rapidamente, vou te dar alguns segundos ou até mesmo um tempo para você tentar trazer à memória boa parte do material que nós e os assuntos que nós estudamos, a fim de que nós possamos introduzir e darmos sequência nos nossos encontros. Bem, eu acredito que você tenha se debruçado, tenha feito a leitura que nós exigimos, né, como complemento à disciplina, à aula, bem como todas as leituras bíblicas, tenham feito suas ponderações, seus apontamentos, tá bom? Então vamos dar sequência e aqui rememorando, trazendo a memória, portanto, o que nós estudamos na aula anterior, tá certo? Vamos lá? Vem comigo. Bem, na aula anterior nós vimos as questões sobre o que é a Bíblia, definição do que é a Bíblia, e vale ressaltar que Bíblia, como nós já temos hoje, né, é o registro, a escrita da revelação de Deus de forma inteligível aos homens. Lembram disso? Terceiro, nós vimos as diferentes formas da Bíblia como palavra de Deus. Não é? É bom depois revisitar lá para você recordar disso, que é importante. Depois, nós vimos ainda a origem do termo Bíblia. Lembro lá da cidade fenícia, né? Biblos, tá bom? E aí você vai recordando aí quem foram os primeiros orígenes, né? E depois João Crisóstomo. Então, para você trazer a memória aí os assuntos que nós fomos tratando na aula anterior. E ainda falamos sobre os elementos da estrutura bíblica, que é letra, verdade, espírito, divisão macro ou divisão em partes, Antigo e Novo Testamento, e divisão literária da Bíblia, que são o, o gênero, ou melhor dizendo, as divisões, né, literária dos livros bíblicos como a temos hoje. Tá? Então, Pentateuco, livros históricos, sapienciais, profetas anteriores e posteriores, evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e depois o livro do Apocalipse. E também vimos os escritores, idiomas ou línguas originais da Bíblia. Lembrando que escritores, porque nós compreendemos, fazemos uma distinção entre autoria e escritura e registro da Bíblia Sagrada. Então lembra que nós falamos que consideramos o autor da Bíblia um só, ora como aquele que fala, ora como aquele que direciona e instrui, mas os homens são justamente aqueles que são também dirigidos, orientados e instruídos para fazer esses registros. Então, nós vimos também que o texto bíblico ele possui duas línguas em sua maioria e alguns trechos do aramaico, Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento em grego koineu, koiné, e partes, enfatizando aqui, portanto, do aramaico. Bem, eu quero agora te convidar para pegar aí suas anotações, um caderno, sua Bíblia, põe do lado aí a sua Bíblia, pega aí um caderno, uma caneta, para a gente escrever juntos, pensar juntos, construir juntos, porque essa nossa aula ela exige um pouquinho mais da nossa atenção, nossa compreensão. Vamos tratar de assuntos importantíssimos, né, para o pensamento cristão e também para a abordagem bíblica. Nessa segunda aula, nós vamos tratar alguns assuntos importantes. Volto aqui a enfatizar e reafirmar. Dos tais ou entre os tais,
o que segue. A autoridade. Então, a autoridade da Bíblia. E aí, Deus não pode mentir, tá bom? Tem um textozinho sempre aí abaixo dos nossa apresentação. É bom você ler sobre esse texto, tá? Que vem enfatizando, portanto, aquilo que nós vamos discorrer em cada tema na nossa aula de hoje. No nosso segundo ponto, vamos tratar da inerrância bíblica, tá? Da inerrância bíblica. Deus é imutável. E aí nós temos Hebreus 6,18. A Bíblia e sua clareza, ou a clareza bíblica, isso não significa dizer que é de fácil compreensão, tá? Mas, ao mesmo tempo, é que qualquer pessoa, independentemente do seu nível intelectual, desde que esteja em sã consciência, é capaz de entender as nuances e verdades contidas na Bíblia. Então, Deus é pedagógico. Então, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 28, para sua meditação, leitura e acompanhamento. Ainda veremos que há necessidade da Bíblia. Deus é necessário. Então, Filipenses 4,19, ele vai nos, portanto, enfatizar essa necessidade de Deus. E ainda falaremos da suficiência bíblica ou da Bíblia. Deus é suficiente. Então, dizendo que o que tange a salvação do homem, a reconhecer Deus como Salvador e nós como grandes pecadores, a Bíblia é tudo que nós precisamos, nela contém todas essas verdades, por isso a sua suficiência. E falaremos um pouco da inspiração, ou seja, da direção divina. Vamos apresentar alguns conceitos, trabalhar um pouco sobre eles, fazer uma leitura ou outra com a Bíblia, tá? Por isso que eu pedi para você estar de posse de uma Bíblia, porque nós vamos precisar analisar um ou outro texto para corroborar com as informações que nós estamos aqui dispondo nesse nosso encontro, nessa nossa aula, tá bom? Vamos lá? Vem comigo. Bem, quanto à autoridade da Bíblia, o Deus que não pode mentir, Tito capítulo de número 1, versículo 2, eu quero já que você vá aí manuseando sua Bíblia, para que a gente possa acompanhar juntos, tá certo? No versículo 2 diz assim, ó, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Então, sob a autoridade da Bíblia, George Washington, ele chegou a dizer, é impossível governar o mundo sem Deus e sem a Bíblia. É óbvio que isso aqui pode nos remeter a alguns equívocos, tá bom? O que ele está querendo dizer é que se você quer ter um padrão de ética, moral e de justiça que de fato condiza com a realidade, com os anseios humanos, Deus é necessário e a Bíblia também. O seu código de leis, de ética, de moral, de vivência e relacionamentos no estado gregário, ela é indispensável. E aí está a autoridade bíblica. Ela não deixa a desejar de forma nenhuma aos padrões humanos exigentes. Diante disso, o que se entende por autoridade bíblica? Nós pegamos aí a explicação do Wayne Grudem, e vai estar disponível para vocês no final da nossa aula, da nossa apresentação, algumas referências biográficas que você pode estar adquirindo, pode estar aí utilizando, além da leitura complementar, tá bom? Bem, sobre autoridade bíblica, o que isso significa? Que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Aqui a gente precisa fazer uma pequena distinção. Quando diz que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus, não está dizendo que tudo que está escrito Deus concorda, mas tudo quanto foi registrado foi permitido, autorizado, direcionado por Deus. E no nosso ciclo
religioso, nossos encontros e reuniões, nós dizemos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai entrar depois lá no contexto de inspiração. Então, veja bem, significa que todas as palavras escrituras são palavras de Deus, que Deus permitiu, que Deus autorizou estar escrita. Não significa dizer que elas são a única expressão da verdade. Não, porque ela está escrita a partir de uma percepção de uma realidade religiosa. Nesse aspecto, elas também são verdade. O que não exclui de maneira nenhuma uma outra observação, por exemplo, de cunho científico acadêmico. Embora sejam percepções de ângulo distintas, elas podem ser muito bem complementadas. Tá? Então, a palavra autoridade significa que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. Ok? E aí, algumas referências para a gente ler. Eu quero já lhe convidar a ler Deuteronômio 18. Apenas vou ler uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, tá? Ou do Primeiro Testamento e do Novo Testamento. Então, Deuteronômio 18, 18 a 20, nos diz o seguinte: E eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ela falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então, aqui nós temos duas, entre outras possibilidades, explicações óbvias sobre a autoridade de Deus. Deus se responsabiliza e só tem autoridade a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que ele ordenar. Tá certo? Então, a autoridade da palavra está naquilo que Deus diz para dizer. Algumas vezes no texto bíblico, em contrapartida, ele vai questionar, vai condenar a fala que ele não permite, mas que usa-se o seu nome para legitimar, portanto, a fala ou os seus anseios ou desejos pessoais. Vocês vão lembrar que falar em nome de Deus qualquer um pode, né? Agora, ter autorização e peso, autoridade para falar em nome de Deus, aí é uma outra realidade, aí requer um outro tipo de relacionamento, ok? Vamos ler também agora 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2 e 13. Tá? Vamos lá? Deixa eu achar aqui. Pronto. Diz o texto, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Embora, aqui tem uma outra nuance dessa autoridade, é que ela se ocupa necessariamente com as questões espirituais. Tá bom? Embora a palavra de Deus ela nos situe no campo, no contexto também do humano, do natural, as palavra de Deus tem sua autoridade confirmada e suprema no que diz respeito, no que tange as questões espirituais. É bom guardar isso. Vamos lá? Bem, depois de falar sobre a autoridade da Bíblia, nós precisamos falar da inerrância bíblica. E aí, o que significa a palavra inerrância bíblica? Significa dizer, dentre outras, que Deus é imutável. Então, Hebreus capítulo 6, versículo de número 18. Abra aí a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar um pouquinho de Bíblia hoje. Aliás, nosso estudo é Introdução à Bibliologia, de Teologia. Então, a gente precisa ter a Bíblia como nosso principal livro, correto? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículo número 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta outra vez, tá vendo? Não tem como errar porque Deus não mente. Tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Diante disso, vamos agora ao conceito de inerrância bíblica. O Isaac Newton, portanto, um cientista-chave na chamada Revolução Científica, que foi um matemático, físico, astrônomo e teólogo inglês do século XVII e XVIII, ele disse:
existem mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história não cristã. Isso porque as histórias bíblicas, que, digamos de passagem, mesmo distante de nós, temporariamente, dos escritores, do contexto, elas são verificáveis. Dentro do ponto da verificação, o Isaac Newton, e ele disse, portanto, essa frase que os indícios de veracidade, de autenticidade na Bíblia é maior do que qualquer uma outra história não cristã. Diante disso, o que significa inerrância bíblica? A Bíblia sempre diz a verdade. Sempre diz a verdade a respeito de todas as coisas de que trata. Aqui a gente precisa fazer duas ponderações. Veja, a Bíblia sempre diz a verdade. Mesmo que essa verdade sobre alguém, alguma coisa, seja abominável a Deus. Eu vou dar um exemplo. É verdade quando a Bíblia disse que... Deixa eu pegar um exemplo aqui agora sim que vem à mente para vocês entenderem o que é isso. Tá, é verdade. Quando a Bíblia fala que Davi, ele cometeu o adultério e foi mentor do homicídio do marido de Batseba. É verdade. Isso não significa dizer que essa verdade tem a afirmação, tem a chancela, né, e a citação divina. Mas é verdade. Por exemplo, é verdade quando ela diz que Jesus ele foi desprezado pelos da sua família. É verdade. Não significa dizer que Deus concorde com esse tipo de comportamento. É verdade que na Bíblia, ora ou outra, os profetas estão condenando o descaso social, a desigualdade, as injustiças, as práticas, né, enganosas, inclusive utilizando o nome de Deus para isso. É verdade tudo isso, mas não quer dizer que isso tem aprovação de Deus, tá? O que estou querendo fazer aqui, uma delimitação, portanto, uma explicação, é que tudo quanto a Bíblia diz é verdade. Agora, lembre-se, não tratemos ou não trate a Bíblia como um livro histórico nos mesmos conceitos que nós temos de história hoje. E assim segue para outros tipos de ciência. Porque, vou explicar, nós sabemos que hoje o que responde por tudo é a nossa mente, ou nosso cérebro, melhor dizendo. Mas na Bíblia fala que a sede dos sentimentos é o coração. É claro, quando ela foi escrita, tem que se entender que a ciência da época entendia que o coração respondia por tudo. Então a Bíblia está errada? Não. Ela foi escrita dentro de um contexto científico em que se admitia que o coração era a sede das emoções, a sede, portanto, dos nossos sentimentos. Então ela é escrita dentro desse contexto, ok? Tudo bem até aí? Entenderam? Vamos para referências? Aliás, citando agora também o Erickson, uma outra definição do que é inerrância bíblica. Essa é a doutrina de que a Bíblia é plenamente confiável em todos os seus ensinos. Então veja, no primeiro ponto, o Weingrud ele vai dizer que a Bíblia fala a verdade sobre qualquer coisa, mesmo que isso não signifique a aprovação de Deus, mas é verdade porque foi Deus que permitiu estar lá. Segundo, no que diz respeito a aspectos doutrinários, a Bíblia é plenamente, totalmente confiável em seus ensinos. Ou seja, a averiguação, o exame ou autoexame, a crítica analítica, chega à conclusão de que, no que diz respeito aos seus ensinos, a Bíblia não sofre qualquer tipo de não aceitação ou qualquer tipo de negação quanto àquilo que ela se propõe para os seus seguidores realizarem. Então ela está acima de qualquer suspeita, ok? Não tem nada na Bíblia arbitrário. Continuemos com as nossas referências. E eu quero ler Salmo 12, 6, para explicar um pouquinho, para endossar, né, a nossa aula de hoje, nesse ponto de inerrância, tá bom? Salmo de número 12, verso de número 6. Diz o texto:
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. É óbvio que você só vai entender isso se você se permitir, né, que a palavra, essa palavra que é provada, essa palavra que ela passou pelo autoexame, o exame mais profundo, ela tenha sentido na sua vida, ok? Então, aqui a explicação. Também, lá em Mateus, ou então João 17:17, né, um texto bem conhecido nosso, João 17:17, nos diz o seguinte, se não me falha a memória, eu vou só confirmar aqui, mas santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, se não me falha a memória. Vamos lá? Isso mesmo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá ok? Então a palavra de Deus, ela é verdade. Clareza, Deus é pedagógico. Segundo Samuel 7:28. Vamos lá só ler para a gente ir para o conceito de clareza bíblica. Segundo Samuel 7:28. Bem, diz o texto: Agora, pois, Senhor, Yahvé ou Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Temos tantos problemas de compreensão que confundimos coisas difíceis com o impossível. Então, aqui está um conceito de clareza. Ser claro nem sempre significa ser perfeitamente compreendido. Exige um pouquinho o exercício, o esforço de compreender, de analisar, né, de pensar, de refletir. Então, a Bíblia é clara quando há um esforço, quando há uma dedicação, né, um debruçar, portanto, na leitura, no conhecimento dos seus contextos, das suas realidades, porque senão a gente vai cair aqui nesse dualismo, ou então nessa dificuldade paradoxal de confundir coisas difíceis com o impossível, ok? O Galileu Galilei, astrônomo de grandes expoentes, um grande expoente, melhor dizendo, também para a chamada reforma científica, disse: falar obscuramente, qualquer um sabe, com clareza, raríssimos. Então, está falando aqui da capacidade de que falar com clareza, falar com segurança, isso só pode ser resultado fruto de quem conhece o assunto, quem pesquisou, de quem estudou e que também desenvolveu a arte de se pronunciar e se fazer compreendido. Porque às vezes nós temos bastante conhecimento, muito conteúdo, mas temos dificuldades pedagógicas. E isso precisa ser trabalhado, né? No caso da Bíblia, é a mesma coisa. E às vezes o problema não está em quem fala, está em quem ouve também. Porque da mesma forma que é necessário saber falar, também é necessário saber ouvir. É necessário aprender a falar, é necessário aprender a ouvir. Diante disso, o conceito de clareza é que a Bíblia está escrita de modo tal que seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos os que a lerem, buscando o auxílio de Deus e dispondo-se a acatá-la. Então veja bem, aqui nós temos alguns princípios que vão depois lá acontecer na hermenêutica, de que da maneira pela qual nós vamos nos apropriar do texto bíblico, quando nós vamos nos debruçar sobre ele, isso vai influenciar diretamente na nossa compreensão ou não. Vou dar um exemplo aqui, usando qualquer um outro, um exemplo do nosso dia a dia. Vocês não gostam de matemática. Se você for para aula de matemática, já com o pressuposto que é difícil, que você não vai conseguir, isso automaticamente no seu cérebro, no seu consciente, já vai criar alguns bloqueios. E de fato você vai ter muita dificuldade, porque você já foi, não é pensamento positivo, mas você já foi para a disciplina dizendo que você não vai conseguir. Né? Então você já entende que aquilo não vai dar certo. Então a clareza do texto bíblico está justamente nessa questão de que ela é compreendida na medida que eu peço auxílio do seu autor e que eu esteja disposto a praticá-la para que faça sentido na minha vida. Ok? Então, assim, eu não posso falar da experiência dos outros. Eu preciso
com a palavra do Senhor também, fazer com que ela tenha sentido na minha vida. E aí nós temos uma questão subjetiva, que ninguém pode tirar da gente. Se questiona-se, às vezes, a objetividade, no aspecto subjetivo, não posso. Por quê? Quando eu acato ela e faço parte da minha vida, ela faz sentido. E isso é real, porque a minha fala, a minha experiência é verdadeira. Diante disso, segue aqui algumas referências, e aí eu quero ler convosco também, mais uma vez, um salmo muito conhecido, né? O Salmo 1:2, tá? Você já sabe como que é o salmo, né? Daquele que é feliz, no sentido, o motivo pela qual a pessoa encontra ou é feliz. Está lá no Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, para que a Bíblia seja clara, o que a lei do texto bíblico para nós faça sentido, é necessário debruçar nela, tá certo? É necessário se esforçar, é necessário dar tempo, ganhar tempo na leitura e no relacionamento com a palavra, ok? Vamos continuar. Bem, nós vimos a autoridade bíblica, a inerrância bíblica, clareza bíblica e agora a necessidade da Bíblia. Porque Deus é necessário. E aí nós pertencemos a uma escola que fala que Deus não é uma construção humana. Deus é necessário porque assim a nossa existência o exige. É por isso que o salmista algumas vezes fala assim, a minha alma anseia por ti. Né? Então vamos lá abrir o texto bíblico em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Só para a gente aqui complementar e confirmar essa necessidade de Deus. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E uma dessas necessidades que a gente tem no aspecto vivencial é de compreender as coisas, é de entender como as coisas funcionam, é de dar sentido às coisas. E aí, quando o escritor aos Filipenses está dizendo a nós, o apóstolo Paulo, que Deus suprirá todas as nossas necessidades, inclui nisso aí também a necessidade de compreender, a necessidade de entender. Tá certo? Um dos pensadores mais influentes da filosofia ocidental moderna, portanto, aquele que foi influenciado por René Descartes e também por Rousseau, e que por sua vez influenciou o Hegel, o filósofo alemão e um dos principais pensadores do iluminismo, melhor dizendo, do século XVIII e XIX, Immanuel Kant, ele disse o seguinte: a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. E é interessante porque Immanuel Kant faz parte de um grupo que coloca o racionalismo, o existencialismo, né, acima de todas as coisas. E quando ele utiliza o texto bíblico, ele trata esse esforço que nós temos nos dias de hoje, né, de depreciar o texto bíblico, considerá-lo ultrapassado, um livro de medíocres, um livro de pessoas que não têm o nível de intelectualidade desenvolvida, nos tratam, portanto, como pessoas incultas, indoutas, pessoas carentes de saber, de conhecimento. O Immanuel Kant, né, um dos maiores filósofos da filosofia moderna e, portanto, um dos grandes pensadores do iluminismo, foi ele quem disse isso, que a Bíblia não é apenas o maior benefício para a raça humana. O esforço para depreciá-la é um crime contra a humanidade. E essa palavra é forte, né? Um crime contra a humanidade. Diante disso, o que se entende por necessidade bíblica ou da Bíblia? A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus, mas não que seja necessária para saber que Deus existe. Então, veja, a Bíblia é necessária não para corroborar a realidade de Deus, porque Deus é. Agora, ela é necessária para que nós possamos conhecer o Evangelho. Significa que nós somos grandes pecadores, precisamos de um grande Salvador e que isso foi suprido por Deus em Cristo. Aqui segue algumas referências para nós compreendermos. Conhecer o Evangelho,
e aí faça essa divisão, conservar a vida espiritual e outros. Então veja, lá em Deuteronômio 29, está escrito as coisas encobertas, ou na verdade as coisas mais ou menos nesse sentido, as coisas encobertas são para o nosso Deus, as reveladas são para nós, nossos filhos. Eu só vou conferir aqui com você, peço que você abra lá sua Bíblia, Deuteronômio 29, só para a gente ver a sequência do versículo, para não cometer erro, tá certo? Mais 29, justamente diz assim, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, ou seja, a ocupação nossa não é com aquilo que está encoberto, diz respeito à palavra. Qual é a nossa ocupação, portanto? Se ocupar com aquilo que está revelado. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Acredite, se eu e você nos ocuparmos diariamente com aquilo que está revelado, que é a palavra do Senhor escrita, a Bíblia, você vai perceber que já é uma tarefa muito grande, muito árdua, muito dura, necessária. Então não há necessidade de nós nos ocuparmos com coisas que fogem a esse campo, né, aqui do que está revelado. Isso aqui é suficiente e dá muito trabalho, tá certo? Então nele você vai aprender não só essa verdade do Evangelho sobre você e sobre Deus, e também como conservar-se e como conhecer a vontade de Deus, manter a sua vida espiritual ativa e eficaz também. Vamos lá? Continuamos. Bem, falamos também agora da suficiência. Então, recapitulando, nós falamos da autoridade, nós falamos da inerrância, nós falamos da clareza, falamos da necessidade e agora vamos falar da suficiência bíblica. Ou seja, Deus ele é suficiente. Tudo que eu e você precisamos, nós encontramos em Deus. E tudo quanto nós precisamos de Deus, queremos saber sobre Ele, nós encontramos na Bíblia Sagrada. Só na Bíblia Sagrada? Não. No aspecto salvador, pecador, sim. No aspecto de conhecimento de Deus, as coisas criadas, né? As pessoas, os pássaros, a fauna, a flora, tudo isso ela nos remete ao conhecimento de Deus. Romanos 1:16 é um texto muito conhecido, diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a salvação que a humanidade precisa, Deus é suficiente, altamente suficiente. E digo mais, Deus é o único que pode fazê-lo. De acordo com Wayne Grudem, a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Então, aqui enfatizando que, se você quer saber como ser salvo, de que ser salvo e quem pode te salvar, a Bíblia ela vai te dar todas essas respostas com muita clareza. E uma das coisas que eu e você precisamos ser salvos não é só dos nossos pecados, de nós mesmos, né? Da gente mesmo. Eu costumo diariamente, todos os dias, é uma oração que eu faço. Eu peço a Deus para que Ele salve-me, liberte-me, proteja-me e livre-me de mim mesmo, né? Então, eu já quero cancelar, peço para Deus, né, cancelar no sentido não agora, né, moderno, para que Deus iniba, que Deus ele possa me paralisar já logo pela manhã. Então, primeiro vencer a mim mesmo, porque aí vencendo a mim mesmo eu vou ter condições de lutar para vencer o outro no que diz respeito àquilo que pode me tirar a direção ou me orientar a outros caminhos. E aqui segue algumas referências para a gente pensar. Vamos lá. Sobre a suficiência bíblica. Está repetido aí, ó, 2 Timóteo 3, 15 e 17. Mas vamos lá, 2 Timóteo 3, 15 e 17. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Você conhece ou deve conhecer esse texto aí. Precisa conhecer esse texto praticamente de memória, tá? Que nos diz o seguinte: e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
Aí complementa, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, tá bom? Então, se você quer ser alguém relevante, alguém importante, não nos critérios secular, mas que também atende, mas de todas as formas, você deve se submeter a esta palavra, também à vontade de Deus. Vamos falar um pouco sobre inspiração bíblica. E aí tem a ver tanto com a forma como ela chegou até nós, tem a ver com o seu registro, tem a ver com os seus personagens, tem a ver com a sua disseminação, com a sua pregação, enfim. Quando eu falo de inspiração divina, quando nós falamos de inspiração divina, nós falamos da direção, da orientação, da mentoria. Não necessariamente de que inspiração significa que Deus ditou cada palavra, que Deus disse cada palavra. Não. O texto bíblico, inclusive, vai nos dizer que nem toda palavra escrita foi palavra dita por Deus, ou foi palavra que saiu da boca de Deus. Mas são palavras, ou são escritos, ou são registros que Deus permitiu a fim de que nós tivéssemos compreensão não só dele, mas também de sua vontade para conosco. Também, por outro lado, saber que nós, seres humanos, quando queremos, e aí, claro, como nós queremos, no sentido de que nós temos essa capacidade, porque foi Deus quem nos deu, a gente somos capazes, ou melhor dizendo, a gente é capaz, desculpa, nós somos capazes, a gente é capaz de realizar coisas boas, tá certo? Então, inspiração divina, o que é? De acordo com Schaeffer, a inspiração é uma referência àquela influência controladora que Deus exerceu sobre os escritores humanos por quem o Antigo e o Novo Testamento foram escritos. Ela tem a ver com a recepção da mensagem divina e com a exatidão com que ela é transcrita. Então vamos pensar aqui um pouquinho a partir da conceituação e definição do Schaeffer. Bem, primeiro devemos lembrar que inspiração pode lembrar aquele movimento da nossa anatomia, a biologia humana, do expiração e inspiração. Expiração, Deus sopra, expiração, o homem inala isso, ou seja, o homem captura o sopro de Deus. Nesse sentido da inspiração bíblica, quanto ao seu registro, é mais ou menos isso que o Schaeffer está querendo dizer. O sopro sai de Deus, o homem inala esse sopro, e vai registrar. Só que esse registro, não só o que o homem inalou, mas também o seu movimento de registrar está sendo controlado. Está sob a mentoria de Deus. Tá? Então, isso quer dizer que tanto a recepção, quanto o registro e quanto a propagação desta mensagem, ela está sendo controlada por Deus. Bem, ainda no critério de definição, vamos ver o que o Erickson diz. O Erickson diz que é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores das Escrituras. Então, olha, é uma influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro preciso da revelação, ou que faz com que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Tá? Então, aqui está dizendo que os escritores, embora não tenham suas capacidades anuladas, elas foram utilizadas dentro da sua linguagem, dentro do seu contexto, do seu poder de compreensão, de suas habilidades, potencialidades, tudo isso foi utilizado. Entretanto, pela vontade e orientação de Deus. Vamos passar aqui algumas teorias da inspiração, já que você sabe desse conceito, aprendeu esse conceito, tá bom? Entender o que significa, portanto, a inspiração. Porque é muito comum as pessoas acharem que cada palavra da Bíblia, por ser palavra de Deus, ela foi dita, verbalizada por Deus. E nós vamos perceber que não. Então, a partir dessa percepção ou dessa satisfação ou não, surgiram algumas teorias para dizer o que
significa a palavra inspiração bíblica, ou o que se quer dizer quando se utiliza a expressão inspiração bíblica. A primeira delas é a mecânica ou do ditado. Cada palavra foi ditada por Deus de forma exclusiva e as faculdades mentais, as expressões individuais, a personalidade, o vocabulário e o estilo dos escritores foram anuladas por Deus. Então, isso aqui contrapõe, inclusive, né, esse trabalho de compartilhamento de Deus e os homens. O que essa teoria está dizendo? Que toda palavra da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada palavra, cada frase, cada vírgula foi ditada por Deus e que as capacidades nossas, ou dos escritores, melhor dizendo, elas foram anuladas. Eles foram, de fato, verdadeiras marionetes, robotizados. Eles escreveram apenas aquilo que Deus disse para eles escrever e que tudo que Deus disse foi só aquilo que eles escreveram e não utilizaram as suas capacidades. Tá? Então, e aí nós temos uma dificuldade. Porque todas as vezes que Deus se revela aos homens, se revela na sua linguagem. Lembrando que na linguagem passada era na linguagem dos seus personagens. Tá certo? Então, essa teoria de que ela é mecânica, o ditado, ela é complicada porque ela anula as nossas capacidades e anula também a nossa cooperação no significado de registro. A segunda teoria é a teoria verbal ou plenária. O que é que ela diz? O Espírito Santo foi além da influência dos pensamentos dos escritores. Ele selecionou exatamente cada palavra na transmissão da mensagem. Veja bem, aqui ela difere da outra, porque a outra ela anula as nossas capacidades. Essa aqui, não. Ela anula, portanto, a nossa capacidade de discorrer ou de escrever algo. O que está querendo dizer? Deus usou todas as capacidades humanas, entretanto, na hora de escrever, na hora de registrar, as palavras ali foram selecionadas por Deus. Essa também tem suas dificuldades, tá? Embora ela possa ter um pouco de aceitação, porque ela coloca aí o controle absoluto na mão de Deus, é difícil Deus selecionar cada palavra, porque as palavras escritas são escritas num contexto em que as pessoas vão compreender. Deus nunca foi intenção de Deus escrever algo, permitir que escreva algo sobre ele, da sua revelação, que fique sem compreensão. A coisa difícil de compreensão, porque exige que nós nos debruçamos sobre ela. Né? Então, aí tem também a teoria verbal ou plenária. Mecânica do ditado, verbal ou plenária. Temos ainda uma terceira teoria, que é chamada teoria parcial. A inspiração atinge só os conceitos doutrinários e de conceitos, verdades desconhecidas dos escritores. Então, o que é que essa teoria diz? Que quando o aspecto é doutrinário, é só aí que nossas capacidades foram anuladas, que as nossas potencialidades elas não foram utilizadas por Deus. Nos outros aspectos não, mas no que diz respeito à doutrina sim. E aí é difícil, né? Porque os conceitos eles mudam, não da palavra de Deus, eles são ampliados, eles são melhorados, né? E é só pegar a história da igreja que os conceitos eles vão sendo aí construídos e melhorados a partir de da maneira pela qual nós vamos nos relacionando com Deus, e aí a nossa mente vai se abrindo, nós vamos conhecendo Ele um pouquinho a cada dia. Temos ainda uma outra teoria, que é a teoria da gradativa, chamada teoria gradativa. Há partes na Bíblia cujo grau de inspiração é maior que outras. Os defensores utilizam de uma classificação de graus: sugestão, direção, elevação, superintendência, orientação e revelação direta. E aqui é um problema, né? Porque vai também cair naquela questão do que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, o que é a palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus? Quem determina isso? Aqui tem quase o mesmo pressuposto. É uma elevação de grau, uma classificação. Ora, Deus tem uma sugestão de Deus, ou do homem, Deus permite. Ora, é Deus que está direcionando, né, está sendo a mentoria direta. Ora, é uma questão de elevação, de um insight, de um pensamento, né, de um vislumbre, quando você está numa meditação. Ora, de uma superintendência, uma orientação, ou então uma revelação direta. Né? E embora todos esses aspectos podem estar no texto da inspiração, mas não é bom a gente fazer essa análise por graus.
Nós ainda temos um outro conceito chamado conceito inspirado. Apenas as ideias são inspiradas, pois foram transmitidas por Deus, mas as palavras não, pois Deus deixou os escritores livres para transcreverem suas próprias linguagens. Então veja, aqui nós temos, embora pareça ser muito bom, nós temos um problema, porque Deus dá a ideia e quem desenvolve essa ideia somos nós, os seres humanos. Ora, se nós temos dificuldades de escrever com clareza e com assertividade aquilo que as nossas próprias ideias, como que a gente vai discorrer, descrever as ideias que Deus nos deu? Então, enquanto a do ditado mecânico anula totalmente a nós, né, a conceito inspirado ela exalta demais a gente. Então, é necessário encontrar uma que vai equilibrar as coisas. Temos uma outra ainda chamada intuição natural. Os escritores bíblicos foram pessoas excepcionais, capazes e de grande compreensão espiritual, cujos dons naturais o levaram a escrever as escrituras. Mais uma vez, a intuição natural também exalta muito essa questão da capacidade de uma santidade fora do comum de um ser humano, a compreensão espiritual fora do comum. Isso é um problema, porque a gente acaba enaltecendo novamente o ser humano, né? Embora tem pessoas que têm uma predisposição religiosa, espiritual, mais do que outras, não significa que as outras são desprovidas de capacidade religiosa. Tá? Então, lembrar que a inspiração divina não é resultado de uma busca humana. Embora há um anseio humano, a inspiração é uma disposição primária, surge primeiro, nasce primeiro em Deus. Tá certo? Então, não tem uma participação inicial humana. Ela tem a participação humana, mas ela surge, nasce em Deus. Iluminação, influência do Espírito Santo sobre os escritores, mas como um reforço às capacidades normais, uma sensibilidade e percepção aumentada no que diz respeito a questões espirituais. A palavra iluminação aqui, ela pode ser adotada por nós, e eu vou dizer por quê, mas mais no conceito de interpretar. Tá? Nesse conceito de inspiração, o que é que essa teoria diz? Que o homem não entendeu muito bem, o homem tinha dificuldade de registrar. Como a gente vai escrever assim, vai? Um sermão, um texto, uma redação. A gente sabe o que vai dizer, mas às vezes as palavras somem, né? Você precisa concatenar as expressões, ligar uma a outra, deixar os argumentos muito bem sólidos, muito bem amarrados. A gente tem um pouquinho de dificuldade, muitas vezes também em razão do tempo. Então, é isso que ela está querendo dizer, que no momento de inspiração, o Espírito Santo, ele influenciou os escritores, reforçando as suas capacidades. Ou seja, na hora de entrelaçar, de argumentar, o Espírito Santo ia dando a ele condições de fazê-lo de maneira muito clara, eficiente e com eficácia. Tá? Isso quer dizer, não anula, mas auxilia. É possível e não vejo particularmente uma dificuldade nesse processo. Mas não acho que é só isso. Tá certo? Não penso que é só isso, é um pouco mais. E aí nós temos a chamada inspiração dinâmica, aquela que eu aceito junto, considerando que aí está o conceito de iluminação, tá? Tem um pouco de cada uma das teorias, obviamente, que diz o seguinte, foi assim redigida pelo Erickson. Esta teoria destaca a combinação dos elementos divino e humano no processo de inspiração da escrita bíblica. O trabalho do Espírito de Deus foi o de dirigir o escritor aos pensamentos ou conceito que ele deveria ter. Então veja, aqui é Deus orientando, sendo mentor, fazendo a mentoria, superintendendo, portanto, eu sou um superintendente, direcionando, orientando, instruindo, mas nós estamos lá com as nossas capacidades e as nossas habilidades à disposição. Deixando que a própria personalidade característica do escritor participasse das palavras e expressões. Afinal de contas, estava escrevendo para ser compreendido, para se fazer compreendido também. Assim, a pessoa que escreveu expressou de um modo exclusivo, característico dela, os pensamentos dirigidos
por Deus. E isso, de maneira alguma, anula a inspiração. Ao contrário, ela favorece, estimula o processo de inspiração bíblica. Aqui tem um conceito de infalibilidade, que não pode ser confundido com inerrância, mas pode ser em conjunto ou complementar no que diz respeito à compreensão. O que é a infalibilidade bíblica? É a incapacidade de errar. Enquanto a inerrância fala que tudo que está escrito é verdade, digno de confiança, a infalibilidade vai se utilizar desse conceito da inerrância para dizer o seguinte: olha, é impossível que a Bíblia erre. Então é a incapacidade da Bíblia de errar, enquanto a inerrância assevera que a Bíblia não erra. Ó, a gente vai falar assim: a Bíblia não erra. A infalibilidade vai dizer assim: olha, ela é incapaz de errar. Tá? E por infalibilidade, o que a gente entende? Pode ser chamada de consequência subjetiva da inspiração divina. Isto é, define a Escritura como confiável e fidedigna para aqueles que se voltam para ela em busca da verdade de Deus. Então veja aí, ó, a questão da busca, a infalibilidade bíblica diz respeito à busca pela verdade de Deus para com o homem, portanto, na religiosidade, relacionamento com a humanidade. Não vai querer buscar ciência, outra coisa, porque não é esse o papel da Bíblia. Como fonte da verdade, a Bíblia é indefectível, ou seja, não pode falhar ou insurgir-se contra o padrão da verdade. Consequentemente, nunca falhará ou decepcionará qualquer um que confie nela. Aí tem uma sugestão de leitura. Tá aí essa monografia brasileira escola.ual.com.br. Essa vai ser aí a sua leitura obrigatória para o cumprimento dessa disciplina. Não necessariamente o que está escrito aí significa o que nós acreditamos, mas serve para você ler, entender, vai ter umas coisas bacanas, legais para você acrescentar aí a aula de hoje, tá bom? Abaixo segue aí algumas referências bibliográficas de fundo teológico, de teologia sistemática, que trata um pouco dos assuntos que nós falamos hoje. Então é bom você ter esses volumes em casa, comprar livros nessa categoria, para que você tenha uma base doutrinária fortalecida, sólida, a fim de que você possa defender a sua fé com muita clareza e com argumentos confiáveis, tá bom? Aqui fica o meu muito obrigado, o meu agradecimento. Nós tivemos um pouquinho, essa aula foi um pouco mais densa, um pouquinho de tempo, mas vai valer a pena. Então, dizer para vocês aí que todos façam um bom proveito desse material. Deus abençoe a sua vida e que Deus te ilumine na compreensão e também na absorção das verdades da palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.